A astrologia ancestral, ela é uma forma de ler o mapa astral. O mapa astral, ele é uma linguagem, uma língua, como o português, como o inglês, ele é um idioma, né? E eu uso olhares específicos para interpretar aquele mapa. Então, se eu quiser falar português, eu posso falar o português brasileiro, eu posso falar o português de Angola, eu posso falar o português de Portugal, e eu posso preferir me comunicar por um dialeto, que é o dialeto do Nordeste, o dialeto do Sul, ou então eu posso escolher expressar minha comunicação através da poesia, através da música, ou uma linguagem totalmente coloquial, uma linguagem totalmente formal. O método de ler o mapa astral pela astrologia ancestral é um modo de trazer as coisas para a prática de forma que a gente perceba que está acontecendo alguma coisa ali, né? Porque normalmente quando a gente olha para as pessoas lendo o mapa astral, ele parece meio abstrato. Parece que aquilo ali não tem serventia, né? Parece que não tem muito fundamento naquilo que está acontecendo. Ou às vezes até tem fundamento, mas tipo, tá bom, mas como é que eu vou usar isso na minha vida? E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês como foi que isso aconteceu, de que forma aconteceu essa necessidade de criar um mapa, ou uma forma de ler um mapa que fosse direcionado para determinados assuntos, e por onde foi que eu passei e que eu costurei influências para que o mapa fosse assim. Em contrapartida também eu quero trazer formas de costurar o mapa que já existem e de por que nós chegamos a acreditar que o mapa é como é. Por que hoje todo mundo acredita que signo é somente para ver se fulano gosta de mim, né? Ou se signo é para eu saber qual é o meu principal defeito segundo aquela característica, e aí eu coloco a culpa naquilo. Então, existe uma serventia. Não sejam ingênuos de achar que os modos de ler e os modos de passar o conhecimento não servem a alguma coisa, né? Então, se em algum momento ali da minha vida eu criei o método de astrologia ancestral, e através do método de astrologia ancestral existem várias formas de ler a missão de vida, ler e trabalhar com questões de heranças, ler o desenvolvimento relacional, ler a tríade da prosperidade. Existem várias formas de ler. Se eu fiz isso, é porque aquilo me favorecia de alguma forma. Eu tinha um problema para resolver com aquilo. Do mesmo modo que, se a astrologia de senso comum chegou a ser a astrologia que ela é hoje, é porque isso favorecia alguém e alguma coisa, tá? Então, primeiro, eu vou me arriscar aqui a falar de uma forma bem superficial a respeito da astrologia do mundo, tá bom? E tentar trazer uma compreensão do porquê que chegou onde tá. Por que a gente chegou nesse momento de signo, onde é tudo entretenimento, onde é tudo meme. Gente, eu não tô invalidando o meme, pelo contrário, eu sou a que mais compartilho meme de signo. Mas fora o momento do lazer, né? Que a gente não tá aqui na vida só para o lazer. A astrologia funciona e a maneira como as pessoas interpretam a astrologia foi pensada por alguém e serve a alguma coisa. Então não vamos ser ingênuos de achar que signo sempre foi. Não é assim que a banda toca, tá? Então, tecnicamente, a astrologia, ela começa lá no passado, quando os antigos começam a perceber o Sol e a Lua e entender que ali havia um ciclo. Daí, não demorou muito tempo, e aí quando eu falo em muito tempo, quando eu falo que não demorou muito tempo, eu tô jogando aí uns 200 mil anos, sabe? Uma coisa bem mais ou menos assim. Não demorou muito tempo para que o ser humano começasse a considerar os outros planetas, né? Que no caso eles não viam como planetas, eles viam como estrelas. Tanto que nos textos antigos tem os luminares, que são essas duas luzes, o Sol e a Lua, e as estrelas errantes, que são os planetas, porque elas estavam o tempo todo mudando de lugar, e as estrelas fixas. Então não demorou muito para os observadores dos céus começarem a fazer essas análises. Então a gente tem aí o começo de uma astrologia. Com base nisso, foi criada uma técnica. E essa técnica, assim como o I Ching, assim como o Tarô, é uma técnica oracular, né? Com base nisso, nessa criação dessa técnica oracular,
Começou-se a ler o mundo e as coisas, e a compreender o mundo e as coisas. Essa técnica consistia em analisar 7 planetas, 7, que eram os planetas visíveis. Então a gente tinha ali os 2 luminares, o Sol e a Lua, e depois vinham os planetas errantes, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Com base nisso, se estruturou uma forma de ler o mundo e prever o mundo a partir de algo que hoje a gente entende como diagnóstico e prognóstico. Então, o que eles faziam? Eles decodificavam uma situação e catalogavam aquilo a partir das influências planetárias. Isso quer dizer que Saturno mandava um raio lá de cima aqui embaixo? Não. Isso quer dizer que aqui embaixo tinha alguma coisa que se assemelhava em sua natureza com Saturno, com Sol, com Júpiter, com Lua, com Marte, com Vênus. A partir desse movimento, o que eles começaram a perceber? Se lá em cima vai acontecer um movimento assim assado para algum lugar, aqui embaixo, aqueles personagens que se assemelham com as forças lá de cima, pode ser que aconteçam também. E daí, para eles começarem a catalogar previsões, não demorou muito, tá? Por que eu tô querendo falar com isso? Porque a astrologia é uma técnica preditiva, sim. Então, a astrologia trabalha com previsão, sim. Se vocês são astrólogos gratiluz e têm medo de falar que a astrologia não trabalha com previsão, é porque vocês têm medo da astrologia e da força que a astrologia tem. Ela foi feita para criar previsões e essas previsões eram para resolver problemas. Mas antes de sair prevendo, a gente cataloga e diagnostica. Diagnostica? Cria o diagnóstico, tá? Então, a partir do momento que eu pego ali um objeto, uma pessoa, uma planta, um animal, alguma coisa, uma situação, e eu catalogo aquilo astrologicamente, eu consigo fazer um paralelo daquela força com a força dos céus. E a partir desse paralelo, portanto, a astrologia é uma análise simbólica. Mercúrio retrógrado não está mandando uma flecha na sua cabeça, ele está fazendo o rolê dele, só que existem na Terra forças, plantas, bichos, seres mercurianos que também estarão retrogradando. E a gente pode sim traçar uma análise preditiva a partir disso. Então, no momento que um planeta para de retrogradar e começa a andar para frente, a gente consegue entender que assuntos também pararão de retrogradar e começarão a andar para frente, e assim por diante. Isso serve para tudo. Para planeta retrógrado, para planeta direto, para lua nova, para lua cheia, para Júpiter, para Saturno, para início do ano novo astrológico, tudo, tudo. Então, a astrologia tinha um grande poder de prever situações e, com isso, precaver danos. Era para isso que a astrologia servia. Os antigos começaram a planejar os seus plantios. Para quê? Para que não houvessem perdas. Porque eles não tinham ainda uma sacada exata do tempo. Eles já tinham catalogado as estações, né? Então sabia que chovia num determinado momento, que era seca em outro, mas aconteciam imprevistos. Sabia que chovia num determinado momento, mas às vezes não chovia. Sabia que tinha uma seca numa determinada situação, mas às vezes não tinha. E aí, o que eles perceberam? Que o céu tinha um detalhezinho a mais. Naquele momento que era para chover e não chovia, tinha alguma coisa estranha naquele céu. E eles começaram a catalogar de novo. Então, a astrologia também implica nisso. Eu testo, eu catalogo, eu deixo arquivado. Hoje a gente tem a nuvem. Eles faziam isso talhando em pedras. Depois eles começaram a fazer isso nos papéis, né? E aí, começaram a ter mais colheitas, começaram a ter mais produtividade. Para desse movimento começar a ter mais riqueza, mais prosperidade, foi 2. E o ser humano, né, é metade Deus, metade Satanás, começou a querer o quê? Começou a querer dominar uns aos outros e usar esse céu também para isso. Então, os antigos, depois que eles começaram a encher o próprio bucho, que eles não tinham mais o que fazer, eles falaram o quê? Agora a gente vai pegar aquela terra ali, ó, pra gente. Mas aquela terra tem dono. Foda-se, eu quero. Se eu conseguir plantar e colher, eu consigo dominar qualquer coisa. Então, foi aí que começou a se usar a astrologia para a guerra. É claro, gente, que eu estou explicando aqui e trazendo esse tipo de informação
de uma maneira mais simplória, para me fazer entender. Superficialmente é isso. Aprofundadamente é um pouco mais que isso, tá? E esses domínios foram vivendo as sazonalidades das nossas civilizações. Então, encontraram Jesus com a astrologia, mas aí a Igreja Católica foi lá em determinado momento e se apossou de todo o documento astrológico. Por quê? Porque ele dá poder demais. Então, isso é melhor ficar no nosso bolso. Como é que a gente vai continuar comandando a sociedade a partir disso? E aí a sociedade, ela é o quê? Ela é renascentista, ela é Dark Age, aí ela é iluminista. E nesse vai e vem de acreditar em Deus, no diabo, na humanidade, só na ciência, em 1700, 1800, quando acontece a Revolução Industrial, o mundo já de outro jeito, né, com outras tecnologias, começaram a mexer de uma forma na astrologia que eu não gosto. Eu, Lady Jara, Madame Jara, não uso essa forma que o pessoal usa aí, que é o que a gente conhece como astrologia moderna. Que é o quê? O povo pegou uma técnica que foi baseada no ver a olho nu, uma técnica material, que essa técnica, como vocês viram, não era para elevar a essência de ninguém, não era para ninguém acender a Kundalini, despertar a Kundalini, encontrar Jesus, não, era para ganhar dinheiro, dominar o outro, comer as comidas, saber se os bichos iam morrer no parto, se as mulheres podiam ter fertilidade para os maridos ter muito filho, ou não. Só era isso, não tinha nada de transcendente nisso. Aí, com o eu, a psicologia, a revolução industrial, a burguesia e todo esse boom que é a nossa vida hoje de uma forma mais sofisticada / apodrecida, eles começaram a embutir outras coisas na astrologia. E eu tenho um ponto de vista sobre isso, que é a dificuldade que o ser humano tem de lidar com a própria merda. Porque se eles usassem a técnica antiga, ia ser 2 para eles perceberem que esse modelo social não vai dar bom, que é o que a gente tá hoje, né? E aí, a partir desse momento, começaram a botar Plutão, começaram a botar Netuno, começaram a botar Urano, Ceres, Vesta, Juno, Lilith, Príapo e a desgraça toda. Essa astrologia funciona? Eu não faço estudo dessa astrologia. Eu conheço um astrólogo que eu sou apaixonada por ele, o nome dele é Elias Mendes, e os textos dele me convencem. Mas eu, Lady Jara, não ouso entrar nessa seara aí, porque isso não é o meu papel aqui. Meu papel é continuar testando e aprovando a técnica que funciona desde que o mundo é mundo, e que nós temos registros desde que Cristo foi encontrado na manjedoura. É a mesma técnica. A mesma técnica que os 3 reis magos usaram é a técnica que a astrologia tradicional usa hoje, contextualizada para a sua época, óbvio, né? E aí o que acontece? Começou esse boom astrológico, e aí Jung gosta de astrologia, e Fernando Pessoa também. Os 250 heteronônimos de Fernando Pessoa, tudo tem mapa. Cada um daqueles personagens tem o mapa astral dele. Fernando Pessoa descobriu o dia que ele morreu com o mapa astral. Ele tinha um baú do meu tamanho, cheio de mapa astral. E começou a entender que isso também gerava muita potência. Porque se você pensar... Vamos pegar Fernando Pessoa como ilustração. Se você pensar em Fernando Pessoa enquanto um ser humano peculiar, com o uso desse tipo de conhecimento, ele é ingovernável. Ele não é doutrinável. Ele não é adestrado. Ele até bebia ali, né? Comungava ali de alguma coisa, como modos de sobrevivência do mundo comum, vendia o seu trabalho, etc e tal. Mas ele não é o tipo de pessoa que sofreria das questões que a gente sofre, ou que se condenaria por sofrer as questões que ele mesmo sofria. Então começou a se fazer o quê? Começou a se fazer astrologia de revista. Já que o povo gosta muito de astrologia, vamos botar isso de uma forma bem diluída, bem assim, né? E a gente fica com esse material. Porque esse material não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem condição de mexer num negócio desse, senão vai dar ruim para a gente. Então começou a se banalizar esse conhecimento, começou a se superficializar. Fernando Pessoa foi a raiz disso? Não, gente, eu estou ilustrando para vocês entenderem que existe uma intenção. Tudo que existe com uma intenção, tá? E hoje nós temos o quê?
Nós temos um remake da astrologia, de quando em quando aí surge, a cada grande conjunção de Saturno e Júpiter, surge aí uma necessidade de entender as leis do mundo, as leis do tempo, as leis da natureza. Algumas pessoas surfam nessa onda, outras pessoas desistem de surfar, e outras que já tinham atravessado a fase da onda, já tinha feito o mergulho profundo, permanece, né? Então eu tenho hoje 40 anos, eu já vivi 2 grandes conjunções e desde os meus 10 anos eu venho surfando nessa onda. Uma época de forma superficial, né? Mas quando eu retorno a surfar nessa onda, 20 anos depois, ali aos meus 30, eu vou mergulhando fundo, porque era a época que eu tava mergulhando fundo mesmo. E de lá pra cá, eu só estudo astrologia, tá? E aí, como que é, Jara? Você disse que ia falar sobre astrologia ancestral. Então, eu expliquei pra vocês, de uma forma bem breve, como é que a astrologia sai de um processo unicamente material, vira uma necessidade de transcendência, que não tem nada a ver, a astrologia não é pra isso, nunca foi. No meio do caminho, se você se esforçar bastante, você se acende, que todo mundo vai se acender uma hora. Mas a astrologia é para resolver BO do dia a dia. Ela foi feita para essa função, né? Como é que a astrologia migra dessa função para virar um negócio espiritual e para virar meme? Foi mais ou menos assim. E de onde é que surge a astrologia ancestral? Por que que eu, Lady Jara, Madame Jara, né? Criei e batizei esse método com a ajuda da minha amiga sócia Sirlene, de astrologia ancestral, que é esse compilado de estudos que a gente faz aqui no laboratório astrológico, a partir das minhas necessidades. Quais eram as minhas necessidades? Eu estava ali presa num universo de dor e de mágoa, nesse mergulho dos 30 anos, né? Na verdade não era nem 30, eram uns 28, foi quando eu engravidei da minha filha do meio. E eu já não tinha mais recurso nenhum para nada e fui num astrólogo. Esse astrólogo me narrou uma história sobre a minha vida que não era a minha, e aquilo me deixou louca e me provocou a buscar provas de que aquele cara era um charlatão. Nessa busca de provas para provar que ele era um charlatão, vocês já têm o spoiler, né? Ele não era um charlatão e, além de tudo, tudo que disse para mim foi verdade. Só que aquela fala dele não resolvia os meus processos. Aquela fala dele a respeito da minha vida, ela só me trouxe uma foto de uma vida que eu ia ter, ou que eu já deveria estar tendo, mas ela não me disse assim, faz assim. E nesse fazer assim, eu comecei a buscar um monte de coisas, né? Hoje eu postei lá no Stories uma memória que o Facebook me lembrou, né? À toa que hoje é dia de TBT, né? Eu procurando desesperadamente livros do Carlos Castanheda. E hoje eu já li praticamente todos os livros do Carlos Castanheda que tem em português e espanhol. Os que eu não tenho físico eu baixei em PDF. E muito, né, da técnica que eu faço hoje bebe dessas fontes legitimadoras que são mais antigas. Então, eu tenho uma imersão autodidata, né, de 11 anos em Carlos Castanheda. Eu fiz curso de doulas, que é uma profissão desde que o mundo é mundo. Eu fiz curso de constelação, que também é uma profissão que vai mexer com ancestralidade. O curso de perfumaria que eu fiz é perfumaria ancestral. O curso de benzimento é um benzimento ancestral. Magia das ervas, xamanismo. Então, todas as formações que eu acabei buscando na minha vida era para retornar à fonte, era para ir lá para trás, para entender lá atrás como é que essa bagaça funcionava, para que hoje eu pudesse usar isso de uma maneira que funciona na minha vida. Então, para eu conseguir dar os saltos na minha vida com base nas técnicas de astrologia que eu tinha em mãos, eu precisei ir lá atrás para entender como é que funcionava lá atrás. Então, primeiro eu precisei entender como é que funcionava 4 elementos, sabe? Isso porque eu era aquela adolescente Wicca, né? Eu fui adolescente Wicca, eu era cliente das lojinhas da Além da Lenda, do shopping, eu tinha cristal, velinha colorida, aquelas velinhas de canela, eu tinha tudo isso. Mas eu não tinha feito o download do jeito que precisava fazer sobre 4 elementos, sobre
essa magia do sol e da lua. Por quê? Porque a gente só faz download quando a água bate na bunda, né? Com base nisso, a astrologia ancestral foi sendo construída. E essa construção, ela consiste em quê? Ela é um modo de ler o mapa astral, um modo de usar a técnica antiga, que os astrólogos antigos já se fartavam ali, para resolver problemas do nosso dia a dia hoje e que nos dê ancoragem e que nos dê sustento. Então, todo mundo que faz o mapa comigo, todo mundo que faz o curso comigo, todo mundo que é mentorando comigo, entende que o método de astrologia ancestral é um método de acordamento. Ele vai acordar as nossas forças, essas forças bem primitivas, né? Como a terra, a água, o fogo e o ar, as 4 direções, norte, sul, leste e oeste, né? Como as forças do sol e as forças da lua, como as forças das plantas e dos bichos que a gente tem dentro da gente. Então, essa astrologia, ela vai acordar essas forças para que elas voltem a produzir energia em nós e que a gente volte a ter centramento, que a gente volte a ter ancoragem, que a gente volte a ter uma força interna tal como pessoa, ao ponto de ser incorruptível e de ser ingovernável. E não que eu não me governe, mas que o mundo pare de me governar. Então tem uma pretensão também bem romântica da minha parte, né? Talvez até de querer mudar o mundo, não sei. Às vezes eu me vejo pensando nisso, de que se a gente conseguisse espalhar esse conhecimento podia chegar para mais pessoas e para mais pessoas e para mais pessoas, e isso tornaria o mundo um pouco melhor. E o que eu percebo é que quanto mais eu ancoro, quanto mais eu me acordo, mais eu me sinto plena, mais as pessoas ao meu redor se sentem plenas. Então, a astrologia ancestral, ela vem na minha vida não como um presente canalizado numa cerimônia Rausch. Eu não tô dizendo que isso é errado, tá? Inclusive, tive várias canalizações na única cerimônia Rausch que eu fui. Mas a astrologia ancestral na minha vida, ela foi forjada com base em uma necessidade. E essa necessidade eu tenho certeza que ressoa aí no mundo de vocês, né? E quando a gente olha para a astrologia a partir de um ponto, esse ponto serve a alguma coisa. Então não se enganem tanto em achar que a astrologia meme, a astrologia de revista, a astrologia de crush, elas não servem a alguma coisa porque elas estão servindo. Inclusive essas páginas têm milhões de likes na frente da minha. Então tá servindo muito mais pra galera do que aqui. Agora, o que traz pertença eu sei. Eu sei porque eu vivi aqui e eu assisto muitas pessoas vivendo essas pertenças também, tá? Um exemplo, né? Quando a gente trabalha com astrologia ancestral, a primeira coisa que a gente acorda é o corpo. Quando a gente acorda o corpo, a gente vai bem pra base, né? Qual é essa base? É o elemento, tem um signo elemento ali naquele corpo. À medida que a gente vai estudando astrologia ancestral, a gente entende que os signos, eles servem aos elementos, eles intensificam e evoluem a força daquele elemento na nossa vida. E como a manifestação do mundo é trina, para cada elemento nós temos 3 signos. Esses signos, eles vão mostrar o início daquela força elementar, um meio, uma maturidade daquela força elementar, uma velhice daquela força elementar, para que essa força de nascimento, de início, se atualize sempre. E por isso que a astrologia funciona desde antes de Cristo, na Idade Média, 2022. Porque essa força, ela está sendo atualizada junto com os dias, junto com os tempos, né? Nosso corpo possui essa força. Nosso corpo físico possui essa força. Quando a gente não olha para essa força, nós começamos a adoecer. Quando a gente alimenta essa força, por mais que a gente fique com sinusite perto do eclipse, por mais que os filhos adoeçam, por mais que os parentes querem morrer, a gente sabe que tem alguma coisa ali que sustenta a nossa energia, né? E nós temos condição de viver a nossa batalha, de viver o nosso combate aqui. Porque, gente, não adianta você querer cumprir missão espiritual num corpo todo cagado. Não vai rolar. Nem se a tua missão espiritual for escorpiana. Não vai rolar. Então a gente precisa primeiro olhar para o corpo. A gente tá na matéria.
Não tem como eu viver missão espiritual, resgatar meus karmas, cumprir os pactos e acordos da minha vida passada, cortar os pactos e acordos da minha vida passada, se nessa vida eu tô com o corpo todo cagado, eu não consigo olhar para ele. Depois que a gente olha para o corpo, que a gente entende a força do elemento que tá ali, que a gente acorda aquele elemento, que a gente bota esse elemento para rodar, sabe? Que nem aquele... Gente, vão lá nos meus stories é tão didático, gente, vocês não têm noção. Nada é postado ali sem um plano. Vocês têm que entender. Eu tenho Marte e Escorpião, tudo é estratégia de guerra, né? Então, assim, tem um stories que eu postei que é de uma menina rodopiando. E eu falo que é quando a gente espirala, né, alguma coisa do corpo, quando a gente espirala os corpos. E é isso, a gente começa a ganhar velocidade, a ganhar força. O que resolve quando eu acordo o meu corpo? O sentimento de não pertencimento, aquela sensação de que eu não sei o que eu tô fazendo aqui, o vazio, sabe o vazio? Sabe quando você anda assim e você tem um negócio no peito, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Né? Eu tenho emprego, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho beleza, eu sou gostosa, mas eu tô com um negócio aqui no meu peito. Então, é porque você não tá acordando o elemento do seu corpo. Quando o nosso corpo não tá preenchido, a gente fica vazio mesmo. Faz parte, né? Aí, quando a gente acorda esse corpo, quando a gente dá um aconchego pra alma desse corpo, fala assim, ó, alma, agora tem cama pra você dormir, velho. Tem comidinha que você gosta de comer, tal. Aí a gente vai acordar o corpo social. Que é o quê? É a obrigação que você veio fazer aqui e que você fica fingindo que você não veio fazer, entendeu? A astrologia ancestral bate nisso no duro. Por quê? Porque a astrologia ancestral reconhece que existe a vida terrena e existe a vida espiritual. Uma coisa não está separada da outra. Só que a partir do momento que eu caí aqui, nesse planetinha, né? Nesse espaço, que tudo pode ser pegado, que tudo é medido, primeiro eu resolvo as coisas da matéria. Depois eu resolvo as coisas da espiritualidade. Por um motivo óbvio, a matéria é mais densa e ela puxa, ela é gravitacional. Já as questões espirituais, elas são mais elevadas e elas ascendem. Chega um momento até que nos escapa, né? Então, eu tenho um papel social para cumprir. É uma espécie de aluguel que eu pago por esse corpo que eu tô vivendo. E esse papel social, em detrimento ao que a maioria das pessoas falam, de que é uma obrigação, eu não quero cumprir, não tem nada a ver com isso. O papel social que a gente veio cumprir, na verdade, é o nosso desejo mais íntimo de entregar algo para a sociedade. Então você vai estar fazendo um favor para o planeta e para o seu corpo, porque o seu corpo tem, na intimidade dele, na potência celular dele, o desejo de fazer algo que só você vai fazer e que as pessoas estão esperando e que só você vai entregar. Isso é o meio do céu. Quando a gente começa a olhar para esse lugar, a entender esse papel, a resolver esse esquema, né? A liberar esse esquema, a cumprir essa coisa, esse chamado. O povo não fala de chamado? Então, chamado, eu acho que o meio do céu ele é um chamado muito mais forte do que o sol, por exemplo. Porque o sol, para ele acordar, eu tenho que primeiro resolver o dilema do meio do céu e do corpo, do meio do céu e do ascendente. E a astrologia ancestral, ela fala o quê? Que quando você resolve a matéria, quando você resolve os BO primeiro, aí você dá espaço para esse sol se germinar, crescer, florescer, frutificar, refazer, recomeçar ou deixar o legado. Aí cada um tem o seu movimento, né? Então essa é a grande questão. Quando eu olho para essas energias de forma ancestral, eu vou, de certo modo, me propor a caminhar os passos que os antigos caminharam, porque eles eram muito mais espiritualizados que nós, mas eles também eram muito mais comprometidos com a materialidade do que a gente. A gente se perdeu aí numa nuvem qualquer, de que nós somos seres de luz, de que nós somos seres bolinhas ascensionadas, e que a gente não tem nada o que fazer aqui na Terra. E quem está no curso da egrégora do conhecimento sabe que 85% dos problemas que a gente tem são de ordem prática. Tem a ver com rotina, tem a ver com hábito, tem a ver com alimentação, tem a ver com padrão de pensamento, tem a ver com memória celular e de coisas que eu estou repetindo e reproduzindo sem nunca ter parado para me perguntar por quê. Não chegamos ainda nos processos espirituais, mas as pessoas vão ver que é muito pouco.
A demanda espiritual ela é muito pouca. A demanda psicológica e emocional, eu não sei porque eu não trato disso no meu mapa astral. Meu mapa astral não veio para psicologar nada. Ele tá aqui para resolver BO prático, né? Espiritualidade é BO prático. Resgate kármico é muito pouco. O grande problema mesmo é falta de ancorar energia como os nossos antigos faziam. Se você pegar registros, eu não sei a especialidade, se vocês souberem, bota aqui nos comentários. Pegar um bebezinho da idade das cavernas e der um tablet para ele sabe mexer no tablet. Então a gente não mudou tanta coisa, né? E essa hipótese é uma hipótese que eu li, gente. Não é uma coisa que eu tô inventando. Então a gente não mudou tanta coisa em sentido evolutivo da humanidade para cá. A gente tá se distraindo e fingindo alguma besteira aí para não fazer o que a gente veio fazer aqui. Né? Medo, é ego, é trauma, é drama, não sei. Mas a astrologia ancestral, ela propõe que a gente volte para a Terra, que a gente se aproprie das nossas forças e que a gente faça um bom uso dessas forças no aqui e agora. Sem ficar no buraco negro do passado, nem na utopia inalcançável, frustrada do futuro, que gera ansiedade e depressão. Sair desses dois polos e voltar para o presente, porque no presente tudo tá certo, tá tudo certo agora. Se você fosse morrer daqui a um segundo, estaria tudo certo na sua vida, né? Isso é uma coisa, por exemplo, que eu aprendi a lidar melhor com os livros do Carlos Castanheda, com essa questão da brevidade da vida e da necessidade da gente estar no agora, da necessidade que a gente está no presente. E tudo isso foi procurado astrologicamente, o que representava o quê, para eu utilizar as técnicas. Então, quando na astrologia ancestral a gente fala de espiralar os corpos, a gente fala de espiralar os trígonos, espiralar os sextis, espiralar as quadraturas, desarticular o combo dos maléficos, já não sei o que é isso. Isso tudo é matéria de curso. Isso tudo é o quê? São modos de você sair da cagação e ir para um caminho que te pertence, ir para um caminho que é teu. Tudo isso foi o quê? Foi costuras das formações que eu tive, onde eu assistia a aula catalogando o fundamento astrológico, e cada fundamento astrológico que eu catalogava ali, eu jogava aquele método no mapa astral e eu via resultado no mapa astral. Foi assim que eu saí da depressão, foi assim que eu senti vontade de viver ao invés de morrer, foi assim que Madame Jara nasceu, foi assim que hoje eu tô de tal modo que eu tô falando com vocês aqui, coisa que há uns 5 anos atrás eu tinha pavor de falar. Por que eu tinha pavor de falar? Porque eu venho de uma memória ancestral de gente filha da puta, gente que matou muito, gente que manipulou muito, gente que usou muito, e eu limpei, eu espiralei, eu desarticulei. Hoje em dia eu não tenho mais essas memórias, eu tenho algumas outras, algumas mais sutis. Eu e as pessoas que são atendidas por mim, não com a profundidade, porque eu sou um laboratório, eu me experimento até o último, né? Mas as pessoas que são atendidas por mim, que fazem curso comigo, elas também têm resultado. E o resultado é absurdo, é absurdo. Ele também vem, como numa constelação, por exemplo, né? Que você faz ali a constelação, né? E aí você libera um negócio. Você não sabe exatamente o que foi que você liberou. Aí no outro dia acontece algo que ressoa com aquela liberação. No mapa é explícito, é escancarado. Chega a ser ridículo. Eu tenho uma aluna que ela teve uma questão com o irmão, e eu tô lá, tem que trabalhar o irmão, tem que trabalhar o irmão. E eu sei que de tanta gente só mostrar a desarticulação, no outro dia o irmão ligou pra ela, tipo, do nada, sabe? Eu tenho uma outra cliente que ela tinha que mudar a maneira de conduzir as coisas, ela tinha que mandar a maneira de direcionar as coisas dela, e a gente tá ali na mentoria trabalhando, limpando. Aí, como diz a minha amiga e faz parte da egrégora Thalita, quando a gente não lê o bilhete, Deus manda um outdoor, né? Anotem esse meme que ele é muito importante. Quando a gente não lê o bilhete, Deus manda um outdoor. Essa cliente minha viveu ali um processo X, onde bateram no carro dela e deu perda total no carro, o seguro vai pagar outro, ela não sofreu nada, graças a Deus, né? Mas ela tinha que mudar a maneira dela de conduzir as coisas. E aí a vida falou, ó, a gente vai dar agora um exemplo com o carro. Você vai mudar o carro de conduzir você. Quem sabe assim você perceba. Então, o resultado, ele é intenso, ele acontece. Eu tenho ali muitos testemunhos.
né? De alunos, de mentorandos, de clientes. Por que que acontece, gente? Porque a gente vai para a fonte. Quando a gente vai mexer na fonte, e aí não sou eu que estou falando, tem todas as outras técnicas ancestrais dizendo, e eu só me dou mais legitimação à medida que aparecem outras técnicas que também legitimam. Quando a gente vai para a fonte, a gente muda o código. E qual é a fonte? A fonte astrológica é uma só: terra, água, fogo e ar. Quando eu consigo chegar nessa fonte e eu mudo ali a energia dessa fonte, o efeito é cascata, ele vai se desenrolando, né? Todas as técnicas de limpeza vão para a fonte. Ho'oponopono vai para a fonte, constelação vai para a fonte, Theta Healing vai para a fonte, é tudo na fonte. Não existe eu querer consertar o negócio aqui do lado de fora. Não vai consertar, filha. Não vai consertar. Por isso que a astrologia ancestral, ela é tão potente e ela funciona tão bem. Porque ela faz com que a gente volte na fonte. E a gente não precisa fazer muito esforço, é só entender. É só olhar. E isso é sistêmico, né? E quando eu me alinho a essas energias, isso é bem nagualismo, é bem Castanheda, né? Bem xamanismo. Quando eu me alinho ao meu elemento de poder, ao meu animal de poder que está ali no meu ascendente, né? Quando eu começo a conversar com o meu carneiro, quando eu começo a conversar com o meu centauro, quando eu começo a conversar com o meu Libra, que não é um animal, que é um ser humano, quando eu começo a conversar com a balança, parece que as coisas começam a se desenrolar, né? É meio loucura para uma galera. Mas a vida é assim, a vida é meio loucura mesmo. Eu prefiro viver essa loucura que resolve meus BO do que viver essa loucura aí que o planeta botou, que tá posto e que eu não tô vendo resolver nada. Então, essa é a diferença da astrologia ancestral para a astrologia convencional. A primeira é que ela bebe da astrologia tradicional, antiga, pré-cristã, que teve ali suas atualizações pós-Cristo, no período helenístico. O período helenístico foi quando Alexandre Magno saiu transformando o mundo todo em Alexandria, tá? Vocês devem ter estudado isso nos livros de história. Não serve para nada, mas para astrologia serve. E depois, quando ela teve ali um remake na Idade Média, que quando os padres... Gente, vocês sabiam que os padres estudam astrologia, né? Eu não quero lançar aqui um roteiro de maçonaria para vocês, porque já fizeram isso aí no Brasil. Mas os padres estudam astrologia. A Igreja Católica, ela faz uso da astrologia. Muitos santos eram astrólogos. São Tomás de Aquino era astróloga, Santa Hildegarda era astróloga, Santa Teresa d'Ávila, que tinha orgasmos quânticos, ela também fazia uso de aprendizados astrológicos, de saberes astrológicos. Entre outras pessoas, que eu não vou saber todas quem são. Mas a astrologia, ela é um instrumento de decodificação das coisas do mundo. Ela é como se fosse uma máquina de raio-x, uma ultrassom, né? Então, todas as pessoas do conhecimento faziam uso disso. Se você tivesse um mapinha, assim como o meu, bem bonitinho, né? Com a casa 12 cheia de planeta, e fosse na época da Inquisição, os padrinhos não perguntavam nem teu nome, filha. Eles pegavam ali, que hora que essa criança nasceu? Aí a mãe não sabia, né? As bruxas rudes sabiam. Ah, ela nasceu tal hora. Pode queimar que é bruxa. Por quê? Porque fez ali, ó, o cálculo, viu? Tá cheio de demônio na casa 12 dessa pessoa. Queima Jesus, que ela não pode ficar aqui, né? Por quê? Porque a casa 12 é um problema? Casa 12 é um problema, mas a casa 12 também é a solução. Vocês veem esse método aí que vocês têm? É fruto de casa 12. É fruto de muita alquimia interna, de muita transformação. Imagina Madame Jara em 1500. Eu era morta na saída do útero. Não ia rolar Madame Jara. Então teve esse remake aí, em 1500 também, né? 1400, Idade das Trevas. O povo árabe muito forte na astrologia, tanto que muitas partes que a gente estuda hoje são as partes árabes. Os nomes das estrelas, a maioria é tudo árabe. É Algol, tudo Al, né? Falei Algol e esqueci o resto das estrelas. Mas enfim, é muito nome árabe, é muita influência árabe também, muita influência persa também, né? Então a astrologia funciona, o mundo vem colaborando com isso. Existem diferenças entre a astrologia indiana, a chinesa, a ocidental. A que a gente está estudando aqui é ocidental. Eu não me atrevo a pensar
nas outras astrologias, porque eu misturo as coisas na cabeça e eu já tenho um sincretismo demais na minha cabeça. Não tô aqui querendo criar um novo método, eu vou usar esse método, respeitar, aprimorar, sofisticar e incluir nele aquilo que eu acho que dá para usar com ele. Então, quando vocês veem Madame Jara falando aqui, é uma costura de tudo isso, tá? Vou responder agora as perguntas de vocês. Pergunta: eu não entendo nada de astrologia. Vivo assistindo vídeos, mas não sei por onde começar. Alguma dica? Começa por aqui, meu amor. Começa por aqui. A dica é o seguinte. Lá na minha bio tem um link que, se você clicar lá, você vai ter a opção de fazer o mapa facilitado da maneira como eu ensino as pessoas a interpretar. É um mapa próprio para iniciantes, né? Porque quando a gente abre as páginas Personare, Astro, não sei o quê, e tem aquele mapa que parece uma Guerra Santa, todo cruzado, todo rezado, cruzado, cheio de planeta, cheio de não sei o quê. Gente, aquilo ali é para quem já manja muito de astrologia. Se você tá querendo começar a entender, vai por mim que vai dar bom. Eu simplifiquei o negócio. Eu reduzi tudo aos 4 elementos. Então, vai dar bom. Entra na bio, clica no link da bio, faz aquele mapinha do jeito que tá escrito lá, no passo a passo. E na hora que você tiver com ele na mão, você volta. Na hora que você voltar, você vai prestar atenção em 5 partes. Primeiro, para começar, o ascendente, que é onde está escrito AC. O meio do céu, que é onde está escrito MC. O sol, que é onde tem uma bolinha com a bolinha no meio, é o sol. A lua, que é onde está desenhada uma lua. E a fortuna, que segundo aquele mapa lá vai estar escrito Fortune. Começa por esses 5. Veja qual signo está, assiste as lives daqui e vai estudando isso. Eu tenho certeza que a tua cabeça vai fazer assim, pá, que você já vai arrumar saída para um monte de coisa na tua vida, que um monte de coisa que não estava funcionando vai começar a funcionar só de você fazer esse movimento. Por quê? Porque o que você vê aí fora é o tipo de curso que fica trazendo um monte de característica de signo. E se eu quiser ler característica de signo, eu vou no Google e fico lendo característica de signo. Eu preciso saber para que aquilo funciona. E eu preciso fazer aquilo funcionar. E aquilo precisa resolver alguma coisa na minha vida. E a astrologia resolve. E se você fizer esses passos que eu tô te falando, você vai combater ou até mesmo resolver questões de falta de pertencimento, falta de presença, vazio interior, falta de crença em si mesmo, apatia, depressão. Não tô dizendo aqui que você vai curar de depressão, tá? Depressão você vai resolver com o psicólogo. Mas aquela sensação melancólica, pesada, você vai saber administrar. Você vai se conectar com a sua missão espiritual. Você vai entender por que alguns eventos se repetem na sua vida. Gente, esses são os problemas das pessoas. A astrologia ancestral trabalha para resolver esses problemas das pessoas, entende? Então, quando eu fico trazendo um monte de coisas aqui para vocês, não é porque eu sou uma santa. É porque eu não dou conta. Não dou conta, gente, não dou conta. À medida que tá chegando para as pessoas o trabalho que eu faço, cada vez mais eu tenho demanda. Eu não tô conseguindo atender, por exemplo. Às vezes eu não tenho direito nem de adoecer. Meu corpo precisa me derrubar. E vocês podem fazer coisas por vocês mesmas. Por vocês mesmos. Vocês não precisam estar num astrólogo, numa cartomante, entendeu? Vocês podem resolver problemas de ordem prática. E essa astrologia que eu explico aqui é o básico. É tipo assim, ó meu amor, aqui tá a colher, aqui tá a comida. Se você enfiar a colher na comida e levar na boca, neném matou a fome. Vocês estão entendendo? Não é difícil. O que eu tô falando aqui pra vocês não é uma coisa de outro mundo. É simplificado, é ancestral. Os antigos não tinham nem o repertório de palavras que a gente tem. Mas foram eles que construíram as bases do mundo que a gente vive hoje. Então eles sabiam fazer coisa pra caralho, só com terra, água, fogo e ar. Entendeu? Então é sobre isso que o curso vai falar para quem quiser fazer. É sobre isso que o atendimento de mapa astral vai te dizer se você quiser fazer. É sobre isso que a mentoria vai te ensinar se você quiser fazer. Mas tá tudo isso aqui. Tá tudo isso aqui no feed. É só vocês irem lá e ler, entendeu? Fala um pouquinho sobre a memória da planta ancestral que é possível encontrar no nosso mapa. Ó, aqui não dá para falar muita coisa sobre memória de planta. Mas a primeira coisa é o seguinte. Todos nós, seres humanos, passamos por processos evolutivos, né? Junto com o planeta. Quando a gente entra lá no corpo da mãe, quando a gente é um espermatozoide, entra lá no corpo da mãe,
à medida que acontece a fecundação, nós remontamos a memória dos animais. A gente é girino, aí a gente tem até cauda, né? Vocês sabem que a gente tem até cauda. Aí essa cauda vai ficando para dentro e vira cox. E aí a gente remonta a memória dos animais. Porém, no nosso DNA, existe a memória do tempo em que a gente era planta no planeta. Essa memória ressoa nas nossas predominâncias. Jara, o que são predominâncias? Eu vou analisar os meus signos mais fortes e eu vou catalogar plantas que ressoam, que têm energia parecida com aqueles signos, porque todo signo tem suas plantas, todos os planetas têm suas plantas, da mesma forma que todos os signos têm seus animais, todos os planetas têm seus animais. Então, existem forças catalogáveis, e com isso eu posso me ancorar nessas plantas, tanto para descobrir o excesso da força delas, que pode estar me envenenando, que pode estar me contaminando, né? Então, por exemplo, pessoas com Saturno muito forte têm processos de intoxicação que são sérios. Por quê? Porque Saturno vai falar da narrativa das plantas venenosas, das plantas que intoxicam, entendeu? Então, a gente pode acessar a memória da planta no nosso mapa através dessas informações. Você vai pegar os elementos predominantes. Que elemento você tem mais? Ah, eu tenho mais elemento fogo. Então, você deve ter plantas que são mais de natureza marciana, plantas que têm uma natureza mais solar, plantas que têm uma natureza mais jupiteriana, e aí você vai buscar catálogos com isso. Esse aprofundamento de quais são essas plantas, eu não vou conseguir falar aqui, porque é pouco tempo, mas você pode começar por aí, entendeu? Catalogue a sua predominância e perceba se você está no excesso ou na falta e equilibre isso, tá bom? Gente, planta é o quê? Planta é sol em vários formatos, né? Planta se alimenta de sol, então a planta ela tem a luz do sol dentro dela. O sol é o lugar de equilíbrio da nossa vida. Quando a gente consegue equilibrar a nossa memória de planta, a gente consegue fazer vários processos de equilíbrio dentro de nós. É por isso que a aromaterapia funciona, é por isso que a perfumaria ancestral funciona, porque a gente está usando energia solar. E toda energia solar, quando ela entra dentro da gente, ela equilibra. Os planetas regentes mudam na astrologia ancestral? Não, os planetas regentes mudam na astrologia moderna. A astrologia ancestral é a astrologia tradicional, com modos de ler que são um pouco diferenciados e que dialogam com o nosso mundo atual. Quem mudou regência de planeta foi a astrologia moderna, com fogo no rabo, quando descobriu Plutão, Netuno e Urano não tinham de enfiar e enfiaram nos lugares que já tinham regentes. Tá? Então, as regências tradicionais, elas permanecem na astrologia ancestral. Quem mudou isso foi a astrologia moderna. A astrologia tradicional não mudou nada. A astrologia prevê futuro? Prevê. Ai, mas eu não acredito que a astrologia prevê futuro. Então, você não está fazendo astrologia direito. Agora, a astrologia não prevê um futuro com base numa vidência, o que eu não estou deslegitimando vidência, tá? Existem videntes, existe tudo. A astrologia prevê futuro com base em diagnóstico e prognóstico. Se eu vou no médico e eu tô com o princípio de cirrose e eu continuo bebendo, não precisa de astrólogo para saber que meu fígado vai dar pau. Da mesma forma que existe essa lógica para as coisas do teu cotidiano, existe uma lógica astrológica, né? Que vai desembocar em resultados que não tem como fugir. Então, se eu tô falando de um assunto de Marte, esse é um assunto que em algum momento vai ter que ser interrompido, porque é Marte, ponto, acabou. Aquela letra, aquele símbolo daquele alfabeto diz isso. Vocês estão entendendo? Então, gente, parem de ter medo. A astrologia prevê futuro, sim. Só que antes de eu fazer uma previsão, eu preciso primeiro diagnosticar. Eu preciso saber, eu preciso catalogar o negócio ali, ó. Eu preciso saber qual é a natureza daquela força, de que maneira essa natureza está se desenrolando, o que é que está de delay nessa natureza. E a partir desse diagnóstico, eu consigo sim prever o movimento disso. É óbvio. Tudo na Terra é mensurável. Lidem com isso. Os astrólogos gratiluz moderno que lê séries no mapa astral,
Eles falam, eu não tô aqui falando de determinismo. Não tá porque tem medo, porque é covarde. A astrologia determina sim, só que ela determina as coisas que diz respeito à Terra, que é mensurável, que é medido. Tudo na Terra tem métrica, tudo na Terra tem ritmo. Se você não aceita isso, é porque você continua na vibe mestre ascenso, gratiluz. Eu sou um ser infinito, mas tá encarnado. Por quê, né, gente? Ai, pelo amor de Deus. Astrologia prevê o futuro, sim. Astrologia é adivinhação? Não. Olha aí, essa é a diferença. Astrologia prevê futuro, sim, mas astrologia não é adivinhação. Por quê? Porque prever o futuro implica em conhecer a natureza das coisas. Se eu planto uma semente de feijão, eu tenho a certeza da minha previsão do futuro, que dali vai nascer um pé de feijão. Isso quer dizer que eu sou adivinha? Não, isso quer dizer que eu conheço a natureza das coisas. Então não vai nascer alface num pé de feijão. Não vai nascer maçã num pé de laranja. Não vai, nem se eu enxertar. Vai nascer outra coisa, vai nascer laranja, laçã, mas não vai nascer uma coisa no lugar da outra. Quando eu conheço a natureza das coisas, eu consigo prever. Quando eu chuto, ou quando eu tenho um insight, ou quando eu tenho uma visão, aí eu tô adivinhando. Astrologia não é sobre visão, astrologia é sobre cálculo e sobre resultados. Tudo que existe na matéria é medido, é possível ser medido, é matemática pura, queiram vocês ou não. Qual a função do nosso descendente e do fundo do céu no nosso mapa? A função do nosso descendente é nos dar, né? Eu brinco O descendente, gente, é a casa 7, tá? Para vocês aí que já estão no clã. Nós precisamos chegar lá, cá. Nós precisamos chegar no descendente para que a gente consiga receber do outro. Para que a gente chegue na casa do outro, que é o descendente, que é a casa 7, eu preciso estar em plena potência para que haja o encontro. Senão, eu vou chegar lá atravessado de memórias e vai haver somente projeções. Então, a função da casa 7 é mostrar para o meu corpo o que eu devo me tornar em plena potência para que eu possa receber do lado de lá. Quem faz o curso de astrologia comigo, quem fez o aulão, né? Quem assiste vídeos, tem até um videozinho aqui do tempo antigo, quando ainda tinha até outra fonte, você vai ver que ele tá pinado, que é uma cena do Doctor Who, né? Que fala assim, é uma cena romantiquinha que fala que a gente veio no mundo só encontrar quem estava procurando pela gente, né? Nós somos seres sociais, então a nossa missão de humano aqui é ter condição de encontrar o outro e de receber o outro em plena potência, para que a partir dessa troca em plena potência, a gente construa o novo. É isso. Então a casa 7 é um sopro de para onde eu preciso ir para que eu possa receber do outro e a partir desse recebimento eu consiga criar de fato o novo. Não estou vendo a humanidade fazendo isso. Não acho que a gente vai conseguir fazer isso já. Eu acho que era disso que Cristo estava falando, inclusive, que a gente tinha que ir para a casa 7, em plena potência. O fundo do céu é a casa 4, que é o Pai. É o que você precisa atualizar, tá? No nosso olhar aqui, a casa 4, que é o fundo do céu, é o Pai, tá bom? Quer dizer, na astrologia moderna, na astrologia tradicional também, né? A casa 4 é o Pai. Só que a gente olha para o pai de uma forma diferente. A gente deixa o pai elementar. A gente pega ali os signos do elemento do pai e faz uma linha evolutiva dessa força que está acontecendo, que vai resolver metade dos nossos BO também. Porque uma grande parte das nossas coisas de herança a gente herda do pai. Obviamente, né? Nós fomos semente um dia ali no saquinho do pai. Então, ali tem alguma coisa que a gente precisa fazer nascer para poder criar o novo, né? E para fazer nascer, eu preciso fecundar na vida, que é a mãe, e é assim que a gente atualiza. Então, é mais ou menos essa a pegada dessas duas casas, tá? Mas não tem como fazer isso sem nutrir o corpo, cumprir o papel social, acordar o sol, resolver a lua. Não tem. Não tem como fazer isso. Por isso que essas casas são secundárias e não menos importantes, mas é uma coisa de cada vez.
entendeu? É um processo de cada vez. No processo, muitas vezes a gente já resolve, mas não é sempre que a gente resolve. Então, é primeiro uma coisa, depois outra coisa. Obrigada, Ká. Obrigada mesmo. Então é isso, gente. Hoje foi a nossa live do que é astrologia ancestral. Mandem perguntas aqui nos comentários, depois que esse vídeo tiver postado. Mandem perguntas lá na caixinha, tá? Mandem sugestões. Já tá anotado aqui as sugestões de planta de poder, de coisas xamânicas. Tem muita coisa para falar de planta de poder, viu? Eu trabalho com perfume, trabalho com magia, trabalho com benzimento. Então, é muita coisa mesmo. Dá para fazer coisas muito legais. E beijo para vocês. Boa quinta, bom fim de semana e até!